alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina Análise e Modelagem de Sistemas. Já estão com papel e caneta em mãos? Então vamos lá! Nesta aula, iremos conhecer os elementos do diagrama de classes, utilizando o diagrama para a modelagem dos dados de um sistema. E também conhecer os padrões de projeto GRASP, entendendo a aplicação dos padrões de acordo com as questões de programação existentes nos sistemas. O diagrama de classes apresenta o sistema de forma estática e detalha quais classes e seus relacionamentos foram identificados no sistema a partir da aprovação do cliente. As classes na UML, que é a linguagem de modelagem unificada, são representadas por um retângulo, dividido em três partes. Vejamos de acordo com a imagem apresentada. Na primeira parte, temos o nome da classe. Nesse caso aqui, representada pelo nome da classe. Na segunda parte, temos os atributos da classe. Nesse caso, o atributo 1, 2 e 3. E na terceira parte, temos os métodos da classe, na imagem representada por operações. Logo, por completo, temos uma classe formada por nome da classe, atributos e métodos. Os símbolos mais representa public, menos representa private e jogo da velha ou hashtag protected. Os atributos podem ser mostrados como um elemento textual ou uma associação. Como assim elemento textual, associação? Vamos ver. No caso do elemento textual, temos como exemplo uma classe registradora 1, com o atributo venda atual do tipo venda. O formato vai ser sempre visibilidade, nome do atributo, e o tipo. Já no caso da associação, temos o exemplo de uma classe registradora 2, que possui associação chamada venda atual com uma classe venda. Normalmente, usamos o elemento textual para representarmos tipos de dados simples ou primitivos disponíveis na linguagem de programação. Por exemplo, se é um tipo inteiro, string, boolean, etc. Já para representarmos estruturas como arrays, vetores, usamos sempre a associação. Os métodos ou operações são mostrados na parte de baixo do símbolo da classe. Por exemplo, nessa imagem, temos uma classe com métodos. O formato vai ser visibilidade, nome da operação, que é a lista de parâmetros, e o tipo de retorno. Existem algumas operações especiais que geralmente não aparecem nos diagramas. A criação de objetos create, que geralmente é associada ao operador new, e operadores de acesso, que são os métodos get e set, para acesso aos atributos. Esses métodos provavelmente vocês verão em programação web. O modificador de acesso é a palavra-chave, que define como um atributo, método ou classe será visto no contexto que estiver inserido. Geralmente, são utilizados para privar os atributos do acesso direto, o que torna-os privados e implementa-se métodos públicos que acessem e alteram os atributos também. Os métodos privados geralmente são usados apenas por outros métodos, que também são públicos, e que podem ser chamados a partir de outro objeto da mesma classe, a fim de não repetir código em mais de um método. Para a notação, a visibilidade de atributos e métodos utilizamos mais para public, menos para private e hashtag ou jogo da velha protected. O modificador public deixará visível a classe ou membro para todas as outras classes e subclasses e pacotes do projeto Java. O modificador private deixará visível o atributo apenas para a classe em que este atributo se encontra. O modificador protected deixará visível o atributo para todas as outras classes e subclasses que pertencem ao mesmo pacote. Podemos utilizar palavras-chave para caracterizar nossas classes. Por exemplo, ator, interface, abstract e otherEdge. Utilizamos essas palavras-chave quando desenhamos as classes à mão, ou seja, sem o apoio de um software. Vejamos.
Para mostrar objetos do tipo interface, podemos utilizar o símbolo de círculo, ali no cantinho, próximo à interface. Ou então, o símbolo tradicional de classe, com a palavra-chave interface, antes do nome da própria interface. As coleções de objetos, arrays e vetores, também podem ser mostradas como um elemento textual ou uma associação. Podemos entender melhor a partir da imagem apresentada. Nessa primeira imagem, podemos observar uma mostra de coleções de objetos como um elemento textual. Ou seja, existe uma classe Venda1 com atributos linha de itens do tipo linha de itens de venda, sendo um vetor. Nesse caso, o formato está relacionado à visibilidade, que é nome de atributo, e tipo, que acontece as ocorrências. Já na segunda imagem, temos a mostra de uma coleção de objetos com uma associação, ou seja, uma classe Venda2 possui uma associação chamada linha de itens com outra classe chamada linha de itens de vendas. Quando inserimos comentários em um diagrama de classes, usamos uma representação gráfica semelhante a esta, que vocês podem observar, ou seja, uma notação de comentário. Já a generalização é mostrada com o símbolo de seta, como mostra essa outra imagem, que possui uma classe pai e uma classe filho. E o que é generalização? Generalização, pessoal, é a capacidade de se criar superclasses que encapsulam estruturas e ou comportamentos comuns a várias subclasses. No caso, uma classe pai gera uma classe filho que herda características genéricas. Uma dependência é mostrada como uma linha entre dois elementos. Essa linha é tracejada com uma seta partindo do cliente para o fornecedor. Vamos observar a relação de dependência nas imagens apresentadas. Nesta primeira imagem, observa-se uma relação de dependência entre uma classe cliente e uma classe fornecedor. Nesse caso, uma dependência indica qualquer tipo de visibilidade entre duas classes. Por exemplo, nesta outra imagem, temos uma classe aluno e uma classe curso, ambas com atributos e tipos. Observe que uma classe aluno tem uma relação de dependência com a classe curso. A composição e a agregação são usadas para representar as relações de todo e parte existente entre alguns objetos. Denominamos composição a relação na qual o objeto todo é constituído pelo objeto parte, de maneira que sem o objeto todo, o objeto parte não tem sentido. Vamos analisar nas imagens. Essa primeira imagem apresenta uma composição, ou seja, a instância endereço só faz sentido se houver uma ocorrência correspondente de cliente. Graficamente falando, a representação da composição contém um pequeno losango preenchido em um dos lados da linha horizontal que liga os dois retângulos. Quando excluímos o objeto pai, destruímos também o objeto filho. No nosso exemplo, quando destruímos o objeto cliente, destruímos também o objeto endereço. Já a agregação acontece quando usamos também um objeto todo e outro objeto parte. Porém, a vida dos objetos é independente. Um exemplo de agregação é esta segunda imagem. Observe que, nesse caso, a representação gráfica possui o losango não preenchido. Se eliminarmos o objeto linha pedido, não devemos eliminar descrição produto. Faz sentido não eliminarmos a descrição produto, pois esse objeto provavelmente deverá ser utilizado por outros objetos. Em termos de programação Java, a diferença entre composição e agregação é sutil e pode ser ignorada. Então, nesse caso, não se preocupe em utilizar a agregação em seus projetos. Utilize composição sempre que for apropriado. Um dos problemas de se projetar em sistemas usando o paradigma de orientação a objetos é como implementar os objetos, que possuem informações a serem guardadas, em banco de dados que não foram criados para este paradigma.
Ou seja, os bancos de dados mais comumente encontrados no mercado são relacionais e, portanto, trabalham com implementação de entidades e relacionamentos, o que chamamos de modelo relacional, enquanto o produto gerado pelo desenvolvimento baseado em orientação a objetos produz objetos. Assim, precisamos converter os objetos gerados nos diagramas de classes em entidades e relacionamentos, que poderão ser gerados dentro de um banco de dados relacional. Os bancos de dados adequados para o desenvolvimento de aplicações orientadas a objetos são os SGBDOO, ou seja, Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Orientados a Objetos. Porém, a indisponibilidade desses bancos de dados no mercado, seja devido ao custo, diversidade ou oferta, faz com que seja necessária a busca de técnicas específicas para a solução desse problema, para a criação de objetos em banco de dados, que geralmente usa entidades. Para conhecer essa técnica, consideramos o diagrama de classes já apresentado anteriormente, mas vamos analisar de outro ponto. Nele, temos duas classes, alunos e curso. A associação entre eles informa que alunos fazem cursos. Esse diagrama pode ter sido gerado a partir de um diagrama de entidades e também relacionamentos, onde a entidade aluno equivale à classe aluno e a entidade curso equivale à classe curso. Para detalharmos melhor o diagrama de classes da imagem, podemos mostrar os atributos e métodos associados às classes aluno e curso. Assim, cada tabela do banco de dados foi mapeada para uma classe, mantendo-se o mesmo nome da entidade. Até aqui, transformamos a entidade em classes, porém, os relacionamentos ainda não foram tratados. No nosso exemplo mostrado, temos o relacionamento do tipo 1 para N. Assim, podemos ler o relacionamento da seguinte maneira: um aluno pode fazer um curso, porém, um curso pode ser feito por vários alunos. Para construir o relacionamento, inserimos a chave estrangeira curso.código do curso na tabela aluno, associando-a à chave primária código do curso da tabela curso. No diagrama de classes, também temos os atributos curso.código do curso e código do curso. Através de métodos específicos, preenchemos essas chaves e informamos a quais cursos estão ligados cada aluno registrado na tabela. Bem, pessoal, até agora aprendemos sobre a representação gráfica do diagrama de classes. Apesar dos novos conhecimentos sobre cada elemento e conceito, é importante lembrarmos sempre da forma correta de representá-los, porque somente assim nossos diagramas poderão ser lidos e entendidos por todos que trabalham no desenvolvimento de um sistema. Agora vamos falar de projeto de objetos. Quando identificamos os conceitos em nosso sistema, identificamos o que ele deve ser capaz de realizar, isto é, identificamos as suas responsabilidades. Podemos esperar que os conceitos dependam da ajuda de outros conceitos, ou seja, que eles colaborem entre si para realizar suas responsabilidades. Responsabilidade é aquilo que um objeto deve ser capaz de fazer, ou seja, aquilo que um objeto deve ser capaz de executar. Esse conceito diz respeito às próprias ações que um objeto deve fazer, ou seja, são suas próprias responsabilidades dentro do sistema. Colaboração é aquilo que um objeto pode fazer ou pode executar para outro objeto, de modo que o caso de uso possa ser realizado. Dessa forma, um objeto ajuda o outro a executar aquilo que é a responsabilidade do próprio outro. Nesta imagem, temos um modelo conceitual de um caso de uso, pedir emprestado um livro em um sistema de biblioteca. Podemos identificar a colaboração de vários objetos. O usuário pede a colaboração do bibliotecário, o bibliotecário pede a colaboração do catálogo, o bibliotecário pede a colaboração do assistente e assim sucessivamente. Temos assim a definição de padrão, que de alguma forma geral é tudo aquilo que serve de solução genérica para problemas semelhantes.
Os especialistas em qualquer profissão adotam procedimentos padrões para a solução de problemas que ocorrem comumente em suas tarefas. Os padrões GRASP, ou seja, padrões de software genéricos de atribuição de responsabilidades, eles podem nos ajudar a alocar responsabilidades ou alocar comportamentos às classes de uma forma muito prática. Eles são especialistas, criador, de alta coesão, de baixo acoplamento e controlador, geralmente em inglês. Eu coloquei em português para que vocês possam entender melhor. O padrão especialista é um padrão muito simples e um dos mais desobedecidos. Ele responde à questão: dado um comportamento, a que classe deve ser atribuído esse comportamento? E a resposta: a classe que contém a informação desejada. A resposta a essa pergunta leva à alocação inteligente dos comportamentos, que por sua vez resulta em sistemas mais fáceis de entender, de se expandir, de se reutilizar e ainda mais robustos. Veja o exemplo. Considere 3 classes, uma representando pedidos, outra linha pedido e outra catálogo de produto. Agora suponha que estamos construindo a colaboração para um dos casos de uso. E esse caso de uso necessita que o total de um pedido seja apresentado ao usuário. A que classe deve ser alocado o comportamento calcular total? O padrão especialista diz que a única classe que deve ser permitida lidar com o custo total de um pedido é a classe pedido. Isso porque ela deve ser especialista sobre todas as coisas relativas a pedidos. Então, alocamos o método calcular total à classe pedidos. Mas para calcular o total do pedido, este precisa saber o total de cada linha de pedido. A opção de deixar que pedido acessasse as informações de linha pedido e realizasse a soma tornaria mais pobre nosso projeto. Mais uma vez que aplicamos o padrão especialistas, temos que a única classe que deveria calcular o total de linha de pedido é linha pedido. Assim, criamos um método calcular subtotal e alocamos em linha pedido. Por sua vez, calcular subtotal precisa obter o preço unitário do produto. Então, o expert ou especialista sugere alocar o método obter preço a catálogo do produto. Assim, teremos o diagrama de classes parcial. O padrão criador é uma especialização do padrão especialista. Ele responde à questão: quem deve ser o responsável pela criação de instância de uma classe particular? A resposta é que a classe A deve ser responsável pela criação dos objetos da classe B se A contém objetos de B, A utiliza objetos de B, A contém os dados de inicialização que devem ser passados à classe B. No nosso exemplo anterior, quando um novo pedido é criado, quem deve ser responsável pela criação dos objetos linha pedido? Vamos ver no slide. A solução apontada pelo padrão criador é que, como o pedido contém linha pedido, então a classe pedido, e somente ela, deve ser responsável pela criação de linhas de pedidos. O padrão alta coesão significa que as responsabilidades de uma classe são fortemente relacionadas. Uma classe que faz muitas coisas não relacionadas possui baixa coesão. É extremamente importante garantir que as responsabilidades de cada classe sejam focalizadas. Em um bom projeto orientado a objetos, cada classe não deve reutilizar trabalho excessivo. É extremamente importante garantir que as responsabilidades de cada classe sejam focalizadas. Em um bom projeto orientado a objetos, cada classe não deve realizar trabalho excessivo. Um sinal de que o projeto orientado a objetos é bom é cada classe possuir um pequeno número de métodos. Imagina um sistema de controle de elevadores. Uma classe controladora de elevador foi projetada. Note que, como a classe controladora elevador
realiza várias funcionalidades de trabalho, ela fica sobrecarregada. Por quê? Uma mesma classe liga alarmes, inicia, desativa, move o elevador e esse não é um bom projeto, porque a classe não é coesiva. Ela está tentando realizar muitas coisas diferentes. Essa classe deve ser difícil de manter e não está claro o que ela deve fazer, isto é, quais as suas responsabilidades. Nosso sistema de controle de elevador está tentando modelar, no mínimo, umas 3 abstrações: um alarme, as portas do elevador e o registro de falhas. Vamos observar na imagem. Separando essas abstrações, teríamos um projeto melhor para o sistema de controle de elevador. Por quê? Porque nesse caso teríamos várias classes e não somente a classe controlador elevador estaria responsável por todas as tarefas. O padrão acoplamento é uma medida de quão dependente uma classe é de outra. O diagrama de colaboração fornece um excelente meio de verificar o nível de acoplamento do projeto. O diagrama de classes também dá uma ideia do nível de acoplamento. Vamos ver isso na imagem. Nesse caso, todas as associações são necessárias? O projetista desse sistema deveria questionar seriamente alguns detalhes do projeto. Por que a classe C está associada à classe A, se existe uma associação indireta pela classe B? Essa associação pode ter sido criada para melhorar o desempenho, o que seria razoável, ou pode ter sido criada por desleixo. Por que a classe B possui tantas associações? Essa classe provavelmente está realizando muito trabalho. Seguir o modelo conceitual é uma forma excelente de reduzir o acoplamento. Somente envie mensagens de uma classe a outra se a associação foi identificada durante a fase de modelagem conceitual. E se não for, não faça. Em um sistema de pedidos, nós identificamos no modelo conceitual que clientes possuem pedidos. No caso de criar pedidos, alguma classe deve ser responsável por criar um novo pedido. Logo, uma vez que o pedido foi criado, o caso de uso precisa adicionar as linhas de pedidos a pedidos. E quem deve ser responsável por criar as linhas de pedidos? Uma solução seria cliente adicionar as linhas, uma vez que ele possui as informações de inicialização necessárias. Ou seja, quantas linhas, que produtos, que quantidade, dentre outras. Observem que essa solução aumentou o acoplamento artificialmente. Temos agora todas as 3 classes dependentes umas das outras. Para que vocês possam compreender o padrão controlador, vamos examinar um sistema de apostas de jogos e o caso de uso fazer apostas. Para que o usuário possa fazer as apostas, precisamos que o sistema permita entrar com as apostas e mostre os resultados dos jogos. A pergunta é: como o usuário vai entrar com as apostas e como os resultados serão mostrados? Vamos examinar a responsabilidade de mostrar os resultados de uma partida para o usuário. Que classe deve ser responsável por satisfazer esse requisito? Vejamos. O padrão controlador é uma solução possível. Criamos uma nova classe que vai ficar entre o usuário e as classes de negócio. Essa classe funciona como uma ponte ou controlador entre a interface gráfica e as classes do domínio. O nome dessa classe geralmente é nome do caso de uso handler. Então, em nosso projeto, precisamos criar uma classe fazer apostas handler. No caso de termos de alterar a interface com o usuário, a única classe que precisamos modificar é a classe controladora. Os padrões GRASP são utilizados quase sempre durante a etapa de análise. Para a ilustração dos padrões GRASP, analisaremos o exemplo de um sistema de vendas e pagamentos. O sistema proposto é grava vendas e gera pagamentos. Para o padrão especialista, temos um problema. Qual é o princípio geral para a atribuição de responsabilidades aos objetos? E apresentamos a solução.
atribua a responsabilidade ao especialista, ou seja, a classe que tem as informações necessárias para assumir a responsabilidade. Aqui apresentamos uma classe venda, uma classe item venda e uma classe especificação do produto. Cada classe com seus devidos atributos. E a pergunta que se faz com esse padrão é: quem deve ser responsável por conhecer o total da venda? Para resolver este problema, usamos da seguinte estrutura: uma classe venda, item venda e especificação. Nesse caso, adiciona-se o método total venda à classe venda. Logo, teremos um especialista sobre a venda, observando a imagem. Note que agora a classe venda possui um novo método, como vocês podem ver nessa outra imagem. Uma vez resolvido o problema da classe venda, adicionando um método total, para resolver o problema da classe item venda, adicionamos um método subtotal, que está ligado à quantidade, que é um atributo da classe item venda. Vejamos. Aqui está. Um método subtotal foi adicionado à classe item venda. Ao final, temos como resultado que o subtotal da classe item venda recupera o preço do produto, multiplica pela quantidade e retorna subtotal. Sendo assim, para cada item venda executa subtotal, que soma ao total, finalizando e retornando o valor final. Como benefícios desse padrão, temos que o encapsulamento é mantido, fraco acoplamento, que relaciona-se à facilidade de manutenção, e alta coesão, onde objetos fazem tudo relacionados à sua própria informação. No fim, vários especialistas parciais podem colaborar e com o especialista, vários objetos inanimados podem ter ações. O padrão criador apresenta o problema. Quem deve ser responsável por criar uma nova instância de uma classe? E a solução? Atribua à classe B a responsabilidade de criar uma instância de A se pelo menos um desses for verdadeiro. Quanto mais, melhor. B contém ou agrega objetos de A. B registra instâncias de A. B usa muitos objetos de A. E B tem os dados necessários para a inicialização de A, que serão passados ao construtor de A. Nesse caso, uma venda agrega várias vendas. E a pergunta é: que classe deve ser responsável por criar instâncias de item venda? Logo, para resolver o problema, adiciona-se o método adicionar item venda à classe venda, como vocês podem ver na própria imagem, tendo como referência a classe item venda. O padrão baixo acoplamento apresenta o problema. Como prover baixa dependência entre classes, reduzir o impacto de mudanças e obter alta reutilização? E a solução é: atribua as responsabilidades de modo que o acoplamento entre classes permaneça baixo. Use este princípio para avaliar alternativas. Suponha que temos de criar um objeto pagamento e associá-lo à venda. Que classe deve ser responsável por isso? Segundo o padrão criador, o terminal de vendas e pagamentos, que nós chamamos de TDVP, deveria criar pagamento e repassá-lo à venda. O problema aqui são 3 classes acopladas: terminal de vendas e pagamentos, pagamentos e vendas. Então, em nome do baixo acoplamento, ignoramos o criador. Agora temos acoplamento entre 2 classes, venda e pagamento. No padrão alta coesão, temos o problema: como manter a complexibilidade sob controle? Classes que fazem muitas tarefas não relacionadas são mais difíceis de entender, mais difíceis de manter e de reusar e são mais vulneráveis à mudança. E a solução proposta é atribuir uma responsabilidade
para que a coesão se mantenha alta. A pergunta que se faz a esse padrão é: que classe é responsável por criar um pagamento e associá-lo a uma venda? De acordo com o criador, novamente, o TDVP, ou Terminal de Vendas e Pagamentos, deveria criar pagamento. Suponha que isto ocorra várias vezes e outras classes. TDVP acumula métodos não relacionados a ele e, com isso, a baixa coesão. Faz mais sentido que o pagamento seja parte de venda e não do TDVP, ou seja, e não do Terminal de Vendas e Pagamentos, como aparecia na solução anterior. Logo, o Terminal de Vendas e Pagamentos delega a responsabilidade à venda, aumentando a coesão desse próprio terminal. O padrão controlador, o problema apresentado é: quem deve ser o responsável por lidar com o evento de uma interface de entrada? E a solução apresentada é atribuir responsabilidades para receber ou lidar com o evento do sistema. Para uma classe que representa todo o sistema ou subsistema, uma classe que representa cenário de caso de uso, no caso nós temos aqui o controlador de caso de uso ou de sessão. E que classe deve ser responsável por receber eventos do sistema? Normalmente, o controlador não realiza o trabalho, mas delega para outras subpartes do sistema. As possíveis escolhas, como benefício, a gente tem: diminui a sensibilidade da camada de apresentação em relação à lógica de domínio, oportunidade para controlar o estado do caso de uso, é necessário balancear a quantidade de controladores e o problema mais comum é ter poucos controladores ou controladores sobrecarregados. E aí, deu para entender os padrões GRASP? Espero que sim, mas de qualquer forma, leiam a apostila para que possam compreender melhor sobre esses padrões. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa última aula. Com o estudo dos padrões apresentados, aprendemos a definir responsabilidades a objetos dentro de nossos projetos, que garantirão a melhoria constante de nossos softwares. Lembrando que os padrões apresentam soluções bem-sucedidas para vários problemas que comumente os desenvolvedores encontram no momento de definirem seus objetos e sua interação com os demais. Espero que tenham aprendido o conteúdo e, ao mesmo tempo, gostaria de agradecer a atenção de vocês durante essas aulas, ressaltando ainda que o nosso contato continua através da nossa sala virtual. Um grande abraço e até breve!